Localizada na Rota Romântica, na encosta da Serra Gaúcha, entre Morro Reuter e Nova Petrópolis, a singela Picada Café é uma cidade de geografia montanhosa, com matas nativas e muitos riachos. Em 1844, colonos alemães deram início a diversos povoados como Joaneta, Quatro Cantos, Jammertal, Picadolanda, Cafec, entre outros, que hoje integram o município. Segundo o site da prefeitura, o nome originou-se de uma picada aberta pelos imigrantes, onde paravam os viajantes para tomar um bom café. Há duas versões que, na verdade, se complementam. No Império Brasileiro de 1800, o governo distribuiu sementes de café aos colonos imigrantes para que os mesmos as usassem para plantações de subsistência e eventuais experiências, verificando se determinado produto vingava na região. Na localidade, ainda hoje denominada Canto do Café, Cafec, havia uma pequena plantação de café. Os grãos torrados e moídos provavelmente serviam um ótimo café aos tropeiros que, após descerem a serra por picadas, tinham em Picada Café o seu local de pouso e parada para saborearem um delicioso café. Inicialmente, em 1930, o distrito de Joaneta pertencia a São Leopoldo. Após, em 1954, foi transferido para Nova Petrópolis. Em 1967, passou a chamar-se Picada Café. Em 1992, foi elevado à categoria de município. Com área territorial de 84.280 km², área urbanizada de 3 km², população de 5.351 pessoas e densidade demográfica de 63,49 habitantes por metro quadrado, em torno de 88% da população é urbana. A população rural é de 690 pessoas, o que corresponde a aproximadamente 12% da população. Cada café apresenta uma pirâmide etária adulta, com base tendendo à diminuição, corpo alargado e topo com tendência de alargamento, evidenciando um progressivo envelhecimento da população e acesso a condições básicas como saúde e educação. O PIB municipal é de 386 mil, PIB per capita é de 66.800, a renda per capita é de 1,9 salários mínimos. O principal setor produtivo é o coreiro calçadista. Na agropecuária, os principais produtos são aves, leite, suínos, lenha e hortaliças em geral. As principais tecnologias de produção são tratores, pulverizadores e colheitadeiras, sementes, insumos, equipamentos manuais e de pequeno porte para uso em pequenas áreas e de relevo bem acidentado. A cidade conta com assistência técnica da Emater para atender os 529 estabelecimentos agrícolas e as 5 agroindústrias. Ao ano, 80 desses estabelecimentos acessam o crédito rural, o que representa 15% do total. São em torno de 1.058 pessoas ocupadas em estabelecimentos agrícolas, e esses estabelecimentos são comandados majoritariamente por homens. A maioria dos estabelecimentos são administrados por seus proprietários, parcela menor, em sistema de arrendamento, comodato ou parceria. A população tem acesso à água potável. O município conta com diversos riachos que desaguam no Rio Cadeia, afluente do Rio Caí. Os fenômenos climáticos que podem acometer a região são geadas, chuvas intensas e volumosas que aumentam o Rio Cadeia e geram deslizamentos nas encostas. O tipo de vegetação é do bioma da Mata Atlântica, ou seja, conta com árvores de grande e médio porte que constituem uma vegetação densa e fechada. As copas das árvores se unificam e isso produz sombra e umidade. Presença de animais e vegetais de diversas espécies. Possui diversidade de anfíbios, aves, insetos, mamíferos, répteis e peixes. O solo em Picada Café é predominantemente argiloso e arenoso, mas pode ser encontrado também em solo humoso. Não há dados sobre a quantidade de estabelecimentos agrícolas com práticas conservacionistas. Por se tratar de pequenas propriedades agrícolas no município, existe uma grande dificuldade de implementação de práticas de rotação de cultura. Picada Café conta com matas naturais e plantadas em grande quantidade. No entanto, dados exatos não são apurados. Poucas propriedades utilizam o sistema agroflorestal e a adubação orgânica. Muitas propriedades ainda utilizam agrotóxicos e são degradadas e usadas de maneira inapropriada pela agricultura. Algumas questões ambientais que merecem um olhar mais atento são, segundo a extensionista da Emater, Elisete Beatriz Benck, desmatamento, falta de mata ciliar,
problema com lixo e esgoto, falta de destino adequado para resíduos industriais, alguns casos de uso da água sem licenciamento ambiental, uso irracional de agrotóxicos, entre outros. Segundo ela, são muitas as razões dos problemas ambientais e não há sugestões concretas para resolvê-los. Ocorre a constatação e debates no Conselho do Meio Ambiente sobre o tema. No entanto, mesmo tendo diversas definições de ações práticas, elas não saem do papel. Picada Café na enchente de 2024. Entre os dias 24 de abril e 6 de maio, a cidade teve um dos seus maiores eventos climáticos. Os volumes de chuva alcançaram 749 milímetros nesse período, o que causou transbordamento de rios e enxurradas. As principais culturas prejudicadas na região foram as de feijão, de milho e de hortaliças. Dessas, a olericultura foi a maior prejudicada, perdendo 100% da produção. Houve também prejuízos nas pastagens, que impactam na bovinocultura de leite e de corte. A produção das aves de corte também foi impactada, pois ocorreram deslizamentos de morro que danificaram as estruturas de aviários da cidade. Outros prejuízos de estruturas produtivas foram relatados, como açudes e reservatórios de água para dessedentação animal. Os prejuízos na pecuária se aproximam de 2 milhões de reais. Também ocorreram perdas em estruturas domiciliares no município. A lixiviação, ou seja, a retirada de nutrientes do solo, foi relatada em estabelecimento de 50 hectares com cultivo de olerícolas e milho, com estimativa de prejuízo de 1 milhão de reais. As agroindústrias do município tiveram perdas em virtude do período no qual precisaram cessar as atividades em virtude do mau tempo e do impacto dos eventos nos colaboradores. Além dos aproximadamente 30 dias inativas, as agroindústrias registraram perdas de estoque, matéria-prima, insumos, embalagens e cancelamento de vendas. A partir dessas informações, fica evidente a necessidade de levantamento mais preciso de dados, estímulo à diminuição de uso de agrotóxicos, aumento de controle e manutenção das matas ciliares, estímulo ao aumento de biodiversidade do solo e rotação de culturas, principalmente após os prejuízos das enchentes, estímulo à produção agroecológica e agroflorestal, conscientizando a população rural a respeito do assunto, estímulo à manutenção da juventude no município, oportunidades na cidade e sucessão rural, atenção pública ao manejo de resíduos, à captação irregular de água e ao tratamento de esgoto. É extremamente fundamental o fomento à produção agrícola municipal após as catástrofes, uma vez que nenhum dos agricultores de Picada Café se enquadra nas rígidas regras de ajuda do governo federal.